Bom dia, Flaviano. Bom dia a todos. E hoje o doutor André vai falar sobre mitos e verdades, né? Muitos mitos, né? Mas muitas verdades também. Exatamente, Flaviano. Um bom dia a todos, inclusive aproveitando um 2025 com muita saúde, muita paz, muitas realizações para todos, né? Gente, então, com relação ao dente ciso, eu peguei esse tema porque nessa época do ano agora, a gente tem um período agora de férias, né? Então, parece às vezes no consultório muitos casos de pacientes que têm dúvidas, né? Às vezes acham que o dente ciso tem que ser extraído, né? E aí aproveita durante esse mês de janeiro, que é um período de férias, para poder fazer às vezes a cirurgia, para ter o processo de repouso, recuperação. Mas existem muitos casos que o dente ciso não precisa ser extraído, né? A gente vai ver aqui que há situações que o paciente está com dente ciso, às vezes ele nem está erupcionado, ou seja, ele nem nasceu, e nem por causa disso a gente tem que extrair o dente. Eu sempre falo que qualquer extração de dente, principalmente o dente ciso, tem que ter uma queixa. O que tem que ser essa queixa? Se o dente está doendo, se o dente está com uma cárie muito grande, se não é possível fazer algum tratamento conservador, aí sim a gente opta pela extração. Pode passar? Então, gente, aqui nós temos mais ou menos de forma bem resumida quais são os 3 mitos e as 3 verdades sobre a extração do dente ciso. Um dos mitos que é muito comum, isso aqui a gente encontra demais, inclusive tem profissional que acredita nisso, tá? Que o dente ciso pode entortar os outros dentes. Isso aqui é um mito muito grande, né? A gente pega muitos pacientes chegam no consultório porque foi em outro profissional e ele falou que tem que arrancar o dente ciso porque senão ele vai empurrar os outros dentes. Isso é mito, tá? O dente ciso não tem esse poder de apinhamento dentário, tá? Então, o que acontece em muitos casos é que a nossa região inferior, principalmente a parte inferior nossa, ele é uma área muito instável. Então, a região do mento, que é essa parte aqui da frente, é muito instável. Então, os dentes, mesmo quando a pessoa usa aparelho ortodôntico, é necessário colocar a contenção fixa para que os dentes não voltem a ficar tortos. E não quer dizer que tem que extrair o siso, porque senão vai entortar os dentes. Então, isso é um mito, tá? E a gente fala que tem muitos profissionais que acreditam nisso, né? E manda o paciente arrancar o dente ciso para que não entorte os dentes. Mas isso não é verdade. É preciso esperar o dente ciso para retirar. Também é mito, porque existem algumas situações que a gente extrai o dente ciso quando ele ainda nem nasceu, por indicação ortodôntica. Né? A gente teve um caso recente no final do ano passado, o paciente estava usando aparelho ortodôntico e o ortodontista precisava movimentar os dentes dele um pouquinho mais para trás para ele corrigir os dentes mais da frente. Aí foi indicada a extração do siso para que aí sim conseguisse fazer a movimentação do segundo molar, do primeiro molar. Aí sim pode ser feita a retirada, mas não porque o dente ciso estava com algum problema, foi por indicação ortodôntica. E outro mito que existe é que é obrigatória a extração de todos os dentes cisos. E isso também acontece muito, os pacientes chegam no consultório, às vezes vai em algum profissional e ele fala que tem que arrancar os 4 dentes cisos, por exemplo. E às vezes é os 2 inferiores, por exemplo, com que está tendo problema. Às vezes está com processo de inflamação, com que se chama pericoronarite, aí você extrai. E às vezes os 2 superiores nem precisa ser extraído. Então tem que ser avaliado caso a caso. Em relação às verdades, o dente ciso pode estar presente e não ter nascido. Isso aqui é verdade, né? Às vezes tem paciente que às vezes está com dente ciso, ele está incluso, né? Ele não nasceu e a pessoa não sabe se tem o dente ciso ou não. Nessa situação a gente pede sempre o exame radiográfico. E se ele não tiver nascido, o que a gente falou, nem sempre precisa extrair. Tem que ser avaliado caso a caso. Algumas pessoas não possuem o dente ciso, isso é verdade, né? Isso se chama-se agenesia. Então tem situações que o paciente ele não possui o dente ciso e é descoberto através de radiografia. Isso que pode acontecer somente com sisos superiores, pode ser com sisos inferiores, pode ser de um lado e pode ter siso do outro lado, né? Então a gente consegue descobrir através de radiografia. E nem todos os sisos precisam ser extraídos, isso aqui é uma grande verdade. É o que a gente comentou agora há pouco. Nem todo dente ciso que a pessoa possui tem que ser extraído. Às vezes nenhum precisa ser extraído, às vezes um precisa ser extraído porque ele está com algum problema, como a gente comentou, cárie, pericoronarite, posicionamento que dificulta fazer a limpeza dele. Então tem que ser avaliado cada caso. Pode passar? Então, gente, aqui é uma situação que eu peguei aqui, que pode acontecer, né? É o dente ciso, ele está numa posição, né, angulada, como a gente tem nessa imagem, e nessa situação, o que aconteceu? O dente ciso estava cariado nessa porção, né?
paciente não tinha possibilidade de fazer uma boa escovação nessa área, ou de passar fio dental, e o dente dele da frente estava com cárie, né? A gente nota essa mancha escurecida. É um caso que é importante fazer a extração do siso? Sim. Por quê? Porque o paciente não consegue higienizar esse dente, a gente, como profissional, não consegue remover essa cárie aqui sem fazer um acesso aqui por cima, o dente da frente que estava cariado, até para restaurar esse dente aqui, ó, que é o segundo molar, é importante extrair o dente ciso. Então essa aqui é uma situação típica de necessidade de fazer a extração do dente ciso. Pode passar? Uma outra situação que acontece muito é quando o dente ciso está nessa posição aqui, e aí o paciente queixa que entra muito alimento nessa área, né, começa a dar mau cheiro, né, o paciente não consegue higienizar direito essa região, né, não é o mesmo caso daquela imagem anterior. Então, uma situação dessa é também indicada a extração do siso pelo fator de dificuldade de higienização. E tem casos que pode dar pericoronarite, né, que é uma dor que pega muito essa região aqui da gengiva, incomoda bastante. E quando acontece mais de uma vez, né, acontece recidivas, a gente fala, é indicado fazer a extração do siso, né? Pode passar? Aqui, ó, uma outra situação, né, que a gente encontra também no consultório, são situações que a gente indica a extração do siso, tá, gente? Outra situação que a gente indica é essa aqui, ó. O paciente está com o dente ciso, né, em mal posição, ele está inclinado mais aqui para a parte da língua, né, a face lingual. Ele está com uma inflamação grande nessa área aqui da gengiva e, além disso, ele está cariado. Aí é um dente que compensa a gente manter? Não, por quê? Ele está com inflamação de gengiva, né, muito grande, mau posicionamento de conseguir fazer uma boa higienização e está bem cariado. Aí sim também é indicado fazer a extração do dente ciso. Pode passar? Uma situação que acontece muito no consultório, né? E muitos pacientes têm essa dúvida que às vezes chega no consultório. Esse siso aqui precisa ser extraído? Esse siso aqui não precisa ser extraído. Ah, mas ele está tortinho, ele está, né, com essa parte da coroa virado para frente e tal. Só que ele está totalmente incluso, ele está totalmente coberto por gengiva, por tecido ósseo. Então ele não tem risco de ter uma contaminação externa. O que seria isso? Ter presença de saliva, de restos de alimento que pode causar uma cárie ou então alguma inflamação. Então essa situação aqui que fica, né, que gera muitas dúvidas, a gente indica não extrair o siso porque ele não está tendo nenhuma sintomatologia. Ele tem até uma distância do dente da frente aqui, ó, que não vai causar qualquer injúria nesse dente da frente, né? Inclusive isso que é um paciente bem jovem. Então é uma situação que a gente não indica a extração do dente ciso porque não está causando qualquer problema ou qualquer injúria em algum dente, alguma estrutura anatômica aqui. Então a gente indica a conservação desse dente. Pode passar? E uma última situação, né, que acontece também muito no consultório e tem muitos profissionais que às vezes mandam o paciente arrancar o siso, é quando o siso está totalmente erupcionado, ele às vezes está um pouquinho tortinho mais para dentro, então um pouquinho mais aqui para fora, ele não tem cárie, o paciente consegue escovar bem ele, consegue levar um fio dental. É uma situação que a gente indica extração? Não, o paciente não tem queixa, não tem dor, não tem desconforto, o dente está perfeito, não tem cárie, não tem nada. Aí é um caso também que a gente não indica fazer extração do siso. Então a gente fala que o siso ele tem que ter uma queixa clínica, né? Algum motivo que o paciente venha ao consultório procurando para a gente fazer a extração. Se o dente não apresenta qualquer anormalidade, a gente pode preservar esse dente. Aí o doutor André trazendo essas explicações importantes aí sobre mitos e verdades em relação aos dentes cisos. Uhum. E é importante falar que não pode negligenciar a dor, né, doutor André? Porque Exatamente. é o que você está dizendo aí, em alguns casos, nessa situação, é necessária a extração. Né? Exatamente. Eu tive esse mês agora finalzinho do mês passado, em dezembro, alguns pacientes que passaram no concurso da Polícia Rodoviária Federal. E uma das questões que tinha lá, ela com relação à parte odontológica, né? Então, eram candidatos que tinham passado no concurso, mas tinha que fazer uma bateria de exames para ver se caso seria aprovado. E foram lá 2 candidatos com essa dúvida em relação ao se tinha que extrair ou não. Então, eram candidatos que estavam, inclusive eles estavam com 2 sisos superiores erupcionados e os 2 inferiores estavam inclusos. Mas eles não tinham nenhuma queixa de dor, não estava tendo qualquer alteração nos dentes da frente, e na conversa que a gente teve com eles, a gente explicou que não há necessidade de fazer extração do siso, porque nessa situação o dente não está tendo qualquer acometimento.
seja cometimento de algum dente vizinho, não tinha um cárie, não tinha nenhuma queixa. E, infelizmente, existem profissionais que indicam a extração do siso. Eles foram em outros profissionais, né, para fazer a mesma avaliação, e eles indicou fazer a extração dos 4 sisos, sem não haveria necessidade. E a gente sabe que a extração de siso, principalmente o siso inferior, é um dente que geralmente acomete, vamos falar assim, a parte de pós-operatório é um pouco mais complicado. Então o paciente pode ter inchaço, pode ter desconforto, pode às vezes ficar aí 1, 2, 3 dias com a parte bem dolorida, inchada. Aí a pessoa vai passar para algum procedimento cirúrgico sem haver necessidade. Então por isso que a gente fala, tem que vir no consultório, fazer uma avaliação, e lá sim a gente faz avaliação individual para a gente saber se você tem que extrair o siso ou não. Tem até uma pergunta aqui, doutor André, nesse sentido, né? É comum quem ainda tem o dente ciso, em alguns momentos sentir uma dor, aí depois essa dor some, né? É comum isso? Pode acontecer. O que acontece é essa dor, igualzinho a pessoa perguntou aí, é se a dor ela aconteceu em um determinado período, né, de tempo, aí às vezes aconteceu já tem alguns anos, alguns meses, e ela não ficou recorrente. Isso que a gente tem que investigar. Por quê? Se o paciente tem um dente ciso, ele está erupcionado, aí a pessoa às vezes não vai saber se ele está com algum capuz gengival cobrindo ou não. E aí o dente começou a doer e desapareceu a dor e não voltou mais, é importante vir no consultório para a gente avaliar, para a gente investigar se tem que fazer a extração ou não. Agora, se está recorrente esse desconforto, aconteceu, sei lá, tem um ano atrás, agora voltou a dar dor de novo, às vezes é indicada a extração. Porque se a queixa clínica está sendo recorrente, né, deu uma dor agora, deu daqui a alguns meses de novo, daqui a um ano deu de novo, é um sinal que esse dente pode estar mal posicionado e pode estar dando processo inflamatório na gengiva. Às vezes nem é o dente em si, mas sim o processo inflamatório da gengiva. Por isso a gente sempre fala que a avaliação faz toda a diferença, né? Pode colocar os contatos do Dr. André aí na tela, né? Porque se você tem alguma dúvida, você pode fazer contato pelo telefone. Tá aí o telefone 999-418376. Tem também o Instagram, viu? Pode fazer contato, o Dr. André está sempre lá disponível para atender você, né? Muito obrigado, André. Muito obrigado, Flaviano. Eu que agradeço aqui a sua presença. Um abraço a todos. Os contatos do Dr. André estão aí na tela e a gente reforça aqui que a participação dele na íntegra fica disponível para você também lá no portal sistemampa.com.br, porque serve sempre de orientação para outras pessoas. É só entrar no portal sistemampa.com.br para ficar sempre bem informado, para rever inclusive a participação do Dr. André na íntegra. Não perca tempo, telefone na tela e o Instagram também.